Jennifer Farber Dulles, de 50 anos, era a personificação da dedicação materna. Escritora de formação e oriunda de uma família abastada de Nova York, ela havia redefinido sua vida em torno dos seus 5 filhos na tranquila New Canaan, Connecticut. Para quem a conhecia, Jennifer era uma mulher doce, organizada e profundamente amorosa, que documentava as alegrias e desafios da maternidade em seu blog. No entanto, por trás da fachada de uma vida suburbana privilegiada, havia uma tensão silenciosa e crescente. Na manhã de uma sexta-feira chuvosa, véspera do feriado de Memorial Day, a rotina meticulosa de Jennifer foi quebrada. O que parecia ser apenas mais um dia de levar as crianças à escola, transformou-se em um mistério perturbador quando uma xícara de chá intocada e uma casa vazia sinalizaram o início de um pesadelo que chocaria a nação. Onde estava Jennifer Dulles? A sexta-feira de 24 de maio de 2019 amanheceu como qualquer outro dia comum na vida de Jennifer Farber Dulles, uma mãe dedicada de 50 anos, residente em New Canaan, Connecticut. A rotina matinal envolvia a agitação organizada de preparar seus 5 filhos, com idades entre 8 e 13 anos, para a escola. Às 7h58 da manhã, ela saiu de sua casa alugada, dirigindo seu Chevrolet Suburban preto de 2017 para deixar as crianças. Câmeras de vigilância de um vizinho registraram seu retorno à propriedade pouco tempo depois, exatamente às 8h05. A partir desse momento, a movimentação na residência tornou-se um mistério. O mesmo sistema de vigilância capturou o veículo de Jennifer, deixando a propriedade mais uma vez naquela manhã, às 10h25. Mas as imagens não permitiram identificar quem estava ao volante, deixando uma lacuna crítica na cronologia dos eventos. A normalidade do dia começou a se desfazer quando Lauren Almeida, a babá da família e amiga de confiança, chegou à residência às 11h30 da manhã. Lauren sabia que Jennifer tinha consultas médicas agendadas em Nova York para aquele dia, mas ao entrar na casa, deparou-se com um cenário que imediatamente lhe causou estranheza. A bolsa de Jennifer estava largada no chão, um detalhe perturbador, pois continha documentos importantes, e ninguém imaginaria que ela sairia para compromissos médicos em outra cidade sem seus pertences essenciais. Na cozinha, os sinais de uma interrupção abrupta eram evidentes. Uma barra de granola aberta e consumida pela metade repousava sobre o balcão, ao lado de uma xícara de chá que fora servida, mas deixada intocada. O detalhe mais inquietante para a babá, no entanto, foi encontrado na despensa. Lauren, que conhecia a rotina e a organização da casa profundamente, notou uma discrepância alarmante nos suprimentos de limpeza. Na noite anterior, ela mesma havia aberto um pacote novo contendo 12 rolos de papel toalha e colocado um rolo novo na cozinha. Ao verificar a despensa naquela manhã, constatou que restavam apenas 2 rolos no pacote. Em um intervalo de poucas horas, 10 rolos inteiros de papel toalha haviam desaparecido, levantando a questão imediata sobre o que poderia ter ocorrido naquele curto período de tempo para exigir uma limpeza de tamanha proporção. A preocupação transformou-se em pânico conforme as horas passavam. Lauren enviou uma mensagem de texto para Jennifer ao 12h43, informando que estava com as crianças, mas não obteve resposta. Novas tentativas foram feitas a 1h10 da tarde e novamente às 2h30, todas recebidas com silêncio. Jennifer, conhecida por ser uma mãe extremamente atenta e comunicativa, jamais deixaria de responder sobre seus filhos. Às 4h da tarde, Lauren ligou diretamente para o celular de Jennifer, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Às 7h da noite, a polícia foi finalmente acionada. A busca inicial revelou que Jennifer nunca compareceu às suas consultas. Pouco depois, seu Chevrolet Suburban foi localizado abandonado em uma estrada a sudoeste do Waveney Park, a cerca de 5 quilômetros de sua casa. O veículo estava com as luzes acesas, a transmissão engatada em marcha ré, e no lado do passageiro havia manchas de sangue, mas nenhum sinal de Jennifer.
Para compreender a gravidade do desaparecimento, era necessário olhar para o passado recente da vítima e as tensões que cercavam sua vida pessoal. Jennifer Farber e Fotis Dulos haviam se conhecido durante seus tempos de universidade na Brown University, no final dos anos 80, mas só se reconectaram anos depois, casando-se em agosto de 2004. O casal parecia viver um conto de fadas, residindo em uma mansão luxuosa em Farmington, construída pela empresa de Fotis, a Ford Group, especializada em imóveis de alto padrão. No entanto, a fachada de felicidade ruiu na primavera de 2017, quando Jennifer descobriu que o marido mantinha um caso extraconjugal com Michelle Troconis, uma ex-apresentadora de TV e esquiadora venezuelana. A descoberta da traição foi o estopim para uma separação traumática e um processo de divórcio extremamente contencioso que se arrastou por 2 anos. Jennifer mudou-se com as crianças para a casa alugada em New Canaan, buscando distância de Fotis. Nos documentos do divórcio, ela deixou registrado seu medo palpável, afirmando saber que o pedido de separação enfureceria o marido e que ele tentaria retaliar de alguma forma. Ela descreveu Fotis como alguém que precisava vencer a qualquer custo e expressou temor por sua segurança física, especialmente após descobrir que ele havia adquirido uma arma. A disputa pela guarda dos 5 filhos era feroz, com Fotis perdendo sucessivas batalhas legais e tendo seu acesso às crianças restrito a visitas supervisionadas. Além das tensões emocionais e da disputa pela custódia, havia um componente financeiro explosivo. A família de Jennifer, extremamente abastada, havia financiado grande parte dos empreendimentos de Fotis. Gloria Farber, mãe de Jennifer, havia movido um processo judicial alegando que Fotis devia cerca de $2.500.000 em empréstimos não pagos feitos por ela e por seu falecido marido. A empresa de Fotis enfrentava insolvência e dívidas crescentes, criando um cenário de pressão extrema, onde o ex-marido se via encurralado tanto financeiramente quanto na esfera familiar, perdendo o controle sobre a narrativa de sucesso que tanto prezava. A investigação policial rapidamente transformou a casa de New Canaan de um local de desaparecimento para uma cena de crime. Ao processarem a garagem, os oficiais encontraram múltiplas áreas com manchas que testaram positivo para sangue. Um Range Rover estacionado na garagem apresentava evidências biológicas no capô, no para-choque e no paralama traseiro. O chão da garagem também continha manchas de sangue e, mais alarmante ainda, os detetives notaram marcas de redemoinhos e alterações nas superfícies, indicando que alguém havia tentado limpar o local de forma apressada e ineficaz. A análise forense confirmou que o sangue pertencia a Jennifer Dulos. Outra evidência crucial foi encontrada dentro da casa, na torneira da pia da cozinha. A análise de DNA revelou uma mistura de material genético pertencente a Jennifer e a seu ex-marido, Fotis Dulos, colocando-o cientificamente na cena. Diante dos indícios, a polícia convocou Fotis para prestar esclarecimentos. Ele chegou ao departamento de polícia de New Canaan no dia seguinte, por volta das 3 da tarde, acompanhado de seu advogado. A postura de Fotis foi de total não colaboração. Ele se recusou a responder perguntas. Os detetives apreenderam seu telefone celular e, quando solicitado a fornecer a senha, Fotis entregou o código 0000. O aparelho foi confiscado, tornando-se uma peça-chave para desvendar seus passos, enquanto ele e seu advogado deixavam a delegacia sem oferecer qualquer ajuda na busca por Jennifer. Enquanto a polícia montava o quebra-cabeça forense, a defesa de Fotis, liderada pelo advogado Norm Pattis, iniciou uma campanha pública para desviar as suspeitas. A estratégia da defesa baseou-se em uma teoria audaciosa e controversa. Sugeriram que Jennifer Dulos havia encenado seu próprio desaparecimento para incriminar o marido, inspirada no enredo do livro Garota Exemplar. O advogado apontou que Jennifer, sendo escritora, possuía um manuscrito antigo com um enredo similar, onde uma mulher forja a própria morte para culpar o esposo. Essa narrativa foi usada para tentar explicar a ausência do corpo
e plantar dúvidas na opinião pública, transformando a tragédia em um espetáculo midiático, enquanto a realidade física das evidências de sangue na garagem contava uma história muito mais sombria e violenta. A investigação ganhou um novo e decisivo rumo com a análise forense do aparelho celular de Fotis Dulos, que havia sido apreendido pelos detetives. A quebra do sigilo telefônico revelou que, na noite do desaparecimento de Jennifer, o aparelho realizou um trajeto incomum e incriminador. Por volta das 19 horas, os dados de geolocalização posicionaram Fotis na Albany Avenue, uma área movimentada em Hartford, a cerca de 1 hora de distância de sua residência. Esse horário coincidia precisamente com o momento em que a polícia recebia o chamado oficial sobre o desaparecimento de Jennifer, criando uma sobreposição temporal suspeita que os investigadores não podiam ignorar. Para corroborar os dados digitais, as autoridades iniciaram uma exaustiva busca por imagens de câmeras de segurança ao longo do trajeto indicado pelo GPS. O que encontraram foi uma sequência perturbadora de eventos, apelidada posteriormente de A Corrida do Lixo. As filmagens mostravam uma caminhonete Ford Raptor, de 2014, registrada em nome da empresa de Fotis, percorrendo a avenida de forma metódica. O motorista, cuja compleição física e vestimentas correspondiam às de Fotis Dulos, camisa clara, calça escura e boné, foi flagrado parando o veículo repetidas vezes. Em um percurso de cerca de 6 quilômetros, ele desceu da caminhonete em diversos pontos para depositar sacos de lixo pretos em diferentes lixeiras públicas e bueiros, numa clara tentativa de dispersar evidências longe de sua base em Farmington. As câmeras revelaram ainda que Fotis não estava sozinho naquela missão noturna. No banco do passageiro, uma figura feminina foi identificada como Michelle Troconis. As imagens capturaram momentos em que ela abria a porta e se inclinava para fora do veículo, chegando a tocar a calçada ou o chão com as mãos, em um gesto que mais tarde geraria debates intensos sobre sua participação ativa ou passiva na ocultação do crime. Em um dos vídeos, Fotis foi visto descartando um item volumoso que parecia ser o tapete de borracha do porta-malas de um veículo, consistente com a marca WeatherTech, que coincidentemente estava faltando no Chevrolet Suburban de Jennifer, encontrado abandonado. Diante dessas imagens, a polícia mobilizou uma força-tarefa para recuperar o conteúdo descartado, vasculhando lixeiras e até mesmo uma estação de processamento de lixo local. O esforço revelou um tesouro de provas forenses manchadas com o sangue da vítima. Entre os itens recuperados estavam roupas íntimas, a blusa da marca Vineyard Vines que Jennifer usava no dia do desaparecimento, esponjas saturadas de sangue e rolos de fita adesiva. Um achado particularmente sinistro foram 4 abraçadeiras plásticas, conhecidas como zip ties, que sugeriam que a vítima poderia ter sido restringida. Além disso, em um bueiro pluvial onde Fotis foi visto forçando a entrada de um objeto, os investigadores recuperaram placas de veículo que haviam sido grosseiramente alteradas com fita isolante. Os caracteres originais de um antigo Chevrolet Suburban, registrado em nome de Fotis, haviam sido modificados para dificultar a identificação automática por leitores de placas. Enquanto a evidência física se acumulava em Hartford, uma busca simultânea na mansão de Fotis, em Farmington, revelou a extensão do planejamento para encobrir os rastros digitais e físicos. No lixo da residência e na pasta de executivo de Fotis, os detetives encontraram documentos manuscritos que a investigação batizou de roteiros de álibi. Eram anotações detalhadas, escritas por Fotis e Michelle, que descreviam minuto a minuto as supostas atividades do casal nos dias 24 e 25 de maio. O nível de precisão era suspeito, listando ações triviais como tomar banho, comer e horários exatos, numa tentativa óbvia de alinhar suas histórias para futuras interrogações policiais. Esses roteiros tornaram-se o ponto central para desmantelar a versão de Michelle Troconis. Em sua primeira entrevista, realizada em 2 de junho, ela seguiu fielmente a narrativa fabricada,
afirmando aos detetives que havia acordado com Fotis naquela manhã fatídica, às 6h40, e que ambos haviam tomado banho juntos e mantido relações íntimas, fornecendo assim um álibi para o namorado no momento crítico do sequestro. No entanto, quando confrontada com as evidências de que Fotis não estava na casa, a história de Michelle começou a ruir. Em interrogatórios subsequentes, ela mudou drasticamente sua versão, admitindo que não vira Fotis durante toda a manhã e que o tal banho compartilhado jamais acontecera. Ela confessou que os roteiros foram escritos sob orientação de Fotis e de seu advogado, supostamente para ajudar a memória, mas que continham falsidades flagrantes. A investigação também desvendou uma manobra telefônica astuta, desenhada para simular a presença de Fotis em casa. Descobriu-se que uma chamada recebida pelo celular de Fotis às 8h24 da manhã havia sido pré-arranjada com um amigo dele na Grécia, Andreas Touzimides. Michelle admitiu ter atendido ao telefone naquele horário exato, seguindo instruções de Fotis. A chamada durou apenas 17 segundos. Ela disse olá em espanhol e ouviu uma resposta em grego antes da ligação cair. O objetivo era claro: criar um registro digital de que o aparelho, e presumivelmente seu dono, estava na residência em Farmington, no momento em que, na realidade, Jennifer estava sendo atacada em New Canaan. A teia de conspiração parecia envolver um terceiro personagem, Kent Mawhinney, advogado civil e amigo próximo de Fotis, cujo nome também figurava nos roteiros de álibi e que estava presente no escritório da casa de Fotis na manhã do desaparecimento. A conexão de Kent com o caso tornou-se macabra quando membros do clube de caça Windsor Rod and Gun Club, em East Granby, relataram à polícia uma descoberta perturbadora feita dias antes do crime, em 18 de maio. Em uma área isolada da propriedade, caçadores encontraram uma cova recém-cavada na terra, medindo aproximadamente 60 centímetros de largura, 1,80 m de comprimento e 90 centímetros de profundidade, dimensões compatíveis com um túmulo humano. Dentro do buraco havia sacos de cal, uma substância química frequentemente associada à decomposição acelerada de tecidos orgânicos. A descoberta inicial foi ignorada pelos membros do clube até que a notícia do desaparecimento de Jennifer veio à tona. Quando a polícia foi levada ao local, a cova já havia sido misteriosamente preenchida e coberta com folhas e galhos. A investigação conectou Kent Mawhinney diretamente a esse local sinistro. Embora sua associação ao clube tivesse expirado anos antes, registros telefônicos provaram que seu celular pingou na torre de celular que cobria a região da cova em março e maio de 2019. Além disso, testemunhas relataram que Kent havia pedido acesso ao clube e inquirido sobre uma chave escondida semanas antes do crime. A suspeita sobre Kent aprofundou-se com o depoimento de sua própria esposa, de quem estava se separando. Ela revelou aos investigadores que Fotis Dulos havia tentado insistentemente marcar encontros com ela, sob o pretexto bizarro de mediar uma reconciliação conjugal. Em uma dessas ocasiões, Fotis tentou atraí-la para sua casa em Farmington. A mulher, sentindo-se ameaçada e desconfiada das intenções de um homem que mal conhecia, recusou o convite. Após o desaparecimento de Jennifer, ela interpretou esses avanços como uma possível armadilha. Fotis e Kent poderiam estar planejando eliminar ambas as esposas ou usar a presença dela para fabricar álibis cruzados, inserindo-a em uma trama mortal sem seu conhecimento. A estratégia de Fotis Dulos para evitar ser rastreado começou a desmoronar quando os investigadores focaram sua atenção no veículo utilizado no dia do crime. Foi descoberto que, ao invés de usar seus carros habituais, Fotis pegou emprestada uma picape Toyota Tacoma vermelha, ano 2001, pertencente a um de seus funcionários da Ford Group, Powell Gumieni. As câmeras de segurança e testemunhas forneceram peças fundamentais para este quebra-cabeça, revelando que uma bicicleta muito específica havia sido carregada na caçamba dessa picape. O ciclista, capturado em imagens de vigilância vestido com roupas escuras e capuz,
pedalava uma bicicleta vintage de 10 marchas com um guidão distinto em formato de chifre de carneiro e aros metálicos reflexivos. Essas características correspondiam exatamente à bicicleta de infância de Fotis, que ele havia trazido da Grécia e mantinha em sua garagem, mas que estava notavelmente ausente nos dias posteriores ao assassinato. A polícia concluiu que Fotis estacionou a Tacoma longe da casa de Jennifer e usou a bicicleta para percorrer os últimos 3 quilômetros e chegar à residência sem ser notado. O encobrimento do crime envolveu uma limpeza frenética do veículo emprestado, com a participação direta de Michele Troconis. Em determinado momento daquela tarde, Fotis pediu toalhas de papel para limpar o que ele alegou ser um derramamento de café dentro da picape de seu amigo. Michele entregou as toalhas e auxiliou na limpeza, mas posteriormente admitiu aos investigadores que a mancha escura no papel toalha não cheirava a café, levantando suspeitas imediatas sobre a verdadeira natureza da substância. Para garantir a eliminação de vestígios, na manhã seguinte, às 9 horas, o casal levou a caminhonete a um lava-rápido, onde Fotis pagou $250 em dinheiro vivo por um detalhamento completo do veículo. A prova definitiva, no entanto, surgiu da paranoia do próprio Fotis. Ele pressionou obsessivamente seu funcionário Powell para que removesse os assentos dianteiros da Tacoma e os substituísse por novos, insistindo que os antigos fossem destruídos. Powell, desconfiado e temeroso, obedeceu à ordem de troca, mas decidiu guardar os assentos originais ao invés de descartá-los. Quando entregou o material às autoridades, a análise forense encontrou uma mancha de sangue no tecido do banco do passageiro que correspondia ao DNA de Jennifer Dulos. Essa evidência biológica ligava diretamente o veículo usado por Fotis ao sangue da vítima, fechando o cerco de maneira irrefutável. Após meses de uma investigação meticulosa, em 7 de janeiro de 2020, a polícia finalmente agiu. Fotis Dulos foi preso, sob a acusação de homicídio qualificado e sequestro, enquanto Michele Troconis e o advogado Kent Mawhinney foram detidos sob a acusação de conspiração para cometer homicídio. Fotis conseguiu ser liberado para prisão domiciliar após pagar fiança, mas sua liberdade estava por um fio. Uma audiência de emergência foi marcada para o dia 28 de janeiro, onde sua fiança poderia ser revogada devido a violações das condições de custódia. Naquela manhã, Fotis não compareceu ao tribunal. Quando a polícia chegou à sua mansão em Farmington para verificar seu paradeiro, encontrou uma cena trágica através da janela da garagem. Fotis estava inconsciente dentro de seu Chevrolet Suburban, com o motor ligado, sucumbindo ao envenenamento por monóxido de carbono. Os paramédicos realizaram manobras de salvamento e ele foi levado às pressas para o hospital, mas o dano era irreversível. Antes de perder a consciência, Fotis deixou um bilhete manuscrito. Em suas últimas palavras, ele declarou sua inocência e afirmou categoricamente que Michele Troconis não tinha nada a ver com o desaparecimento de Jennifer. 2 dias depois, Fotis Dulos foi declarado morto em um hospital em Nova York, encerrando o processo criminal contra ele, mas deixando Michele e Kent sozinhos para enfrentar a justiça e as perguntas sem resposta. O julgamento de Michele Troconis, que ocorreu anos depois, tornou-se o palco final para a apresentação das provas. A defesa tentou retratá-la como uma vítima colateral das mentiras de Fotis, argumentando que ela não tinha conhecimento dos planos macabros do namorado. Seus advogados enfatizaram que a barreira linguística, sendo o espanhol sua língua nativa e tendo ela apenas uma proficiência média em inglês, causou confusões e contradições durante seus interrogatórios iniciais com a polícia. A defesa também buscou explicações culturais e inocentes para comportamentos suspeitos, como a alegação de que acender a lareira em maio era um hábito sul-americano de conforto e que o gesto de se inclinar para fora da caminhonete em Hartford foi apenas para cuspir um chiclete e não para descartar evidências. A promotoria, por outro lado, construiu seu caso sobre a impossibilidade de tantas coincidências. O promotor questionou se era crível que fosse apenas azar Michele
estar queimando itens na lareira, acompanhando o namorado na viagem de descarte de lixo e atendendo ao telefone de Fotis exatamente no momento em que ele precisava de um álibi. A acusação focou intensamente na falsificação do álibi, demonstrando como Michelle manipulou o celular de Fotis, bloqueando e desbloqueando o aparelho para simular atividade humana, e mentiu sobre o banho matinal conjunto para cobrir o intervalo de tempo exato em que o assassinato ocorria. Ao final do julgamento, o júri rejeitou a tese da defesa e Michelle Troconis foi declarada culpada de todas as acusações, incluindo a mais grave, conspiração para cometer homicídio. Como consequência de seus crimes, ela foi sentenciada a uma pena de 14 anos e meio de prisão. O veredicto trouxe um sentimento de justiça, mas não de encerramento completo para a família de Jennifer e seus 5 filhos, que vivem sob a guarda da avó Gloria em Nova York. Apesar da condenação e da certeza dos investigadores de que Jennifer foi brutalmente atacada na garagem e transportada na Toyota Tacoma, seu corpo nunca foi localizado. O mistério do paradeiro final de Jennifer Farber Dulles persiste, deixando um vazio permanente onde deveria haver um funeral digno e um adeus final.